Dito isso, então vamos lá para o texto. Mateus capítulo 12, um texto importante. Todos os textos da Escritura são assim, mas eu quero ler a partir do verso 34. Embora aí esteja 33, vou ler do 34, tá bom? O texto diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Até aí o texto dessa noite, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as palavras e as suas consequências. Certamente, se o texto fosse escrito nos nossos dias, não estaria incluso apenas as palavras proferidas com a boca, mas eu acho que hoje as pessoas mais falam, não é pelos lábios, elas usam os dedos. A linguagem hoje que suplanta qualquer outra é teclar. Então, se fôssemos parafrasear e aplicar a isso, tranquilamente seria: olha, toda palavra frívola que os homens falarem ou digitarem, prestarão contas naquele dia. Todas as palavras têm consequências. É impressionante como as pessoas desenvolvem alguns aspectos que nós chamamos de politicamente correto. As pessoas conseguem esconder quem são durante um bom tempo. Elas tentam, de uma forma ou outra, serem políticas. Então, você raramente vai ver alguém aqui na igreja usando uma palavra inadequada. Quando eu falo dentro do nosso espaço, aqui ou no convívio dos crentes, você raramente vai ver alguém no contexto de igreja postando, talvez no grupo da igreja, postando uma coisa inadequada, uma coisa que não deveria estar ali. Porém, no mesmo não acontece quando isso sai fora desses contextos que nós falamos. Antigamente, os mais experientes vão lembrar do que era o chamado diário. O que era um diário? O diário era um lugar onde as pessoas faziam as suas anotações, normalmente as anotações mais particulares. Então, existiam pessoas que registravam tudo o que acontecia ali e guardavam as 7 chaves, porque, afinal de contas, se alguém pegasse o seu diário, conseguiria descortinar os segredos mais profundos do coração. Descobriria os medos, descobriria os sonhos, descobriria os dilemas, as questões diante de Deus. Alguns, me lembro na época de escola, alguns rapazes queriam pegar os diários das meninas para saber de quem elas gostavam, descobrir os segredos. Diários eram assim. Diários eram lugares onde as pessoas faziam registros e ocultavam. Mas com o advento da tecnologia e as suas múltiplas formas, pensando aqui, por exemplo, no Facebook, pensando no Twitter, o que o diário fazia de esconder, hoje as pessoas inverteram completamente. Essas plataformas fazem com que a vida diária das pessoas fique sendo divulgada, publicada constantemente. Parece que as pessoas estão numa numa dinâmica tão difícil com a sua vida, que elas postam tudo o que fazem. Bebi água. Vai no Facebook e coloca: pessoal, acabei de beber uma água geladinha. E aí põe uma foto e põe lá. Aconteceu um negócio aqui em casa, olha o meu cachorrinho, o cachorrinho correu atrás da bola. Tira a foto do cachorrinho e manda para todo mundo. Então, as pessoas não têm mais segredos, individualmente ou da família. Quantas crianças, até autoridades, têm orientado para pais tomarem cuidados com divulgação de fotos. Então, você tira a foto do seu filho brincando, a sua filha brincando. Essas fotos, em alguns contextos, são vendidas, são colocadas no mercado negro, e algumas crianças são encomendadas para sequestro, em sites desse tipo. A pessoa fala: olha, eu quero essa criança. E quem divulgou aquela criança no mercado aí? É os pais. Não existe mais privacidade. Parece que as pessoas querem que todo mundo saiba o que você comeu, o que você bebeu, onde você passeou. Olha que lugar lindo eu estou. Então, todo tipo de publicidade é feita o tempo inteiro. Não sei se eu estou descrevendo a sua vida ou não, mas dessa forma, como as mídias asseveraram esse padrão de falar através dessas plataformas,
Eu gostaria de fazer uma reflexão a partir do texto bíblico e ver como isso tem impactos na nossa vida. Para que os irmãos não se assustem e falem, pastor, qual é o contexto desse texto? Quando você olha para o verso 24, Jesus fala raça de víboras. Para que você não pense que você está sendo chamado de serpente, olha, você veio à igreja, alguém acusou você de ser uma cobra. É preciso que você entenda o que está acontecendo. Vocês sabem que nós temos feito há algum tempo, nessa pausa do livro de Apocalipse, mensagens que nós chamamos temáticas. Então, eu jamais entrarei no capítulo 12 numa parte sem ter feito todo o contexto antes, mas eu não tenho tempo. Mas o contexto imediato aqui, Jesus acabou de fazer a cura de um homem que era surdo-mudo. E ele era um milagre extraordinário. Aquele homem não ouvia e não falava. E os fariseus presenciando essa cura extraordinária, um homem com essa dificuldade de nascença, os fariseus sabendo que as profecias do Antigo Testamento, tendo conhecimento que as profecias diziam que o Messias faria esse tipo de prodígio, eles então não estão sendo enganados, eles sabem que Deus estava atuando ali, mas eles dizem o seguinte, esse homem está fazendo esse tipo de milagre, ele curou esse homem que era surdo e mudo, expulsando um demônio. Então a doença, neste caso aqui, era causada por um ente espiritual. Nem todo surdo mudo tem esse problema, mas neste caso aqui era. E os fariseus vendo isso, vendo a glória de Deus presencialmente, dizem, você está fazendo isso pelo próprio poder do diabo. E Jesus então faz um alerta tremendo, diz assim, olha, os pecados das pessoas, todo pecado pode ser perdoado, todo pecado pode ser perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Então Jesus colocou a blasfêmia com o Espírito Santo, contra o Espírito Santo, nessa categoria, um pecado que não pode ser cometido mais hoje. Para ser cometido novamente, você teria que estar num lugar, ter conhecimento de que Jesus era Deus encarnado e falar, você está agindo pelo diabo. É isso que era necessário. Então não é um pecado que pode ser mais praticado. Mas naquele contexto, Jesus falou, isso que vocês estão fazendo não tem perdão. De fato, a partir das palavras de Jesus, sabendo que Ele é Deus, esses fariseus aqui, todos foram para o inferno. Não todos os fariseus, mas esses aqui que fizeram a acusação, Jesus falou, lamento, vocês não terão perdão pelo que vocês fizeram. A ofensa não é contra mim, mas vocês estão acusando o Santo Espírito de Deus de ser um espírito imundo. E isso não será perdoado para vocês. É neste contexto que Jesus então chama eles de víboras, não é? Raça de víboras. Como é que vocês podem falar coisas boas? Como é que vocês podem fazer isso? Então Jesus vai ensinar três situações aqui que eu gostaria que você aplicasse. A primeira delas é que as palavras, todas as palavras que nós falamos, que as pessoas falam, elas revelam o estado interior das pessoas. Quer saber como uma pessoa é por dentro, espiritualmente falando? É só você ouvir o que ela fala ou o que ela digita, tá bom? A fala, toda vez que eu falar fala aqui, eu quero que você estenda isso para a digitação, tá bom? O que as pessoas falam refletem o estado interior dessas pessoas. E o Jesus diz para todo mundo aqui, vocês darão conta do que vocês estão fazendo. Há um dia reservado em que a humanidade prestará conta de todas as palavras proferidas. Tudo que é dito, que passa desapercebido, seja público ou seja privado, isso está sendo coletado e você prestará conta. Ele fala, os homens prestarão contas. E neste contexto, então, Jesus fala que há um dia em que as pessoas serão condenadas ou absolvidas a partir do que elas falaram. Então, vamos fazer uma avaliação a partir desse alerta de Jesus para, honestamente, olhar para a nossa vida e ver se nós deveríamos ou não temer essa recomendação, esse alerta funcional e importante de Jesus. Jesus, então, vai fazer uma seguinte comparação, tá bom? No verso 33, ele diz assim, ora, fazei a árvore boa o seu bom fruto, e a árvore má o seu mau fruto. Pelo fruto vocês conhecem a árvore. Jesus basicamente vai fazer uma aplicação disso, e ele vai fazer, a primeira comparação que ele faz é o fruto e a árvore. Ele diz assim, olha, você conhece se a árvore é boa? Pelo fruto. Então, por exemplo, eu sei que talvez muitos de vocês já visitaram uma vinícola,
ou já foram a um lugar onde tem jabuticabas, ou já foram lugares onde tem algum tipo de fruto que você pode diretamente pegar no pé e comer. Já vi muitas pessoas serem surpreendidas, elas olham e falam assim, olha o que eu achei aqui, olha essa frutinha vermelha, eu achei aqui uma amora. E aí pegam a amora e vão colocar na boca, e a expectativa é que sempre comeram amora, e aquela uva era docinha. E aí a pessoa morde e de repente vem uma coisa amarga na boca, ela fala, nossa, que uva horrível. Era uma uva. No texto de Isaías, só vou citar para vocês, depois podem ler com calma, em Isaías capítulo 5, Deus critica a nação de Israel dizendo assim, olha, julguem a minha situação, o próprio Deus falando para a nação, eu plantei uma vinha, eu plantei uma videira para produzir uvas, e eu esperava uvas boas, mas essa videira deu uvas bravas, uvas amargas, uvas azedas, uvas que não produziriam o que era necessário, o que eu queria. E aí Jesus, a pessoa de Deus no Antigo Testamento, diz o seguinte, o que eu vou fazer com essa vide? Eu vou derrubar os muros, eu vou derrubar tudo, porque se tornou inútil. E ele está proferindo um juízo contra a nação de Israel. Ele diz, várias vezes Jesus diz, eu sou a videira, eu sou aquele que produz bons frutos. Quem está em mim produz bom fruto. Mas é possível e é esperado que o crente faça isso. Mas talvez hoje você esteja sentado aqui e esse alerta tem que ser para a sua vida. Talvez as pessoas, ele nos compara a árvores frutíferas porque nós nos aproximamos de pessoas se aproximam de nós e nós mutuamente nos alimentamos. Eu não sei se você sabe que existe uma função na sua vida de levar alento, força, suporte para as pessoas que estão perto de você. Muitas pessoas vão se alimentar da sua vida. Infelizmente, algumas pessoas se aproximam de nós e quando elas provam aquele fruto que deveria estar ali, às vezes o fruto está ali, eles descobrem que o fruto é amargo. E quando o fruto está ali e o fruto é amargo, Jesus diz, essa árvore não é uma árvore boa. Ela é uma árvore, ela produz fruto, mas o fruto dela é um fruto azedo. E olha o que tem de cristão. Não estou pensando nem das pessoas de fora da igreja, o que tem de gente dentro da igreja produzindo um fruto amargo. Pessoas não suportam ficar perto de alguns crentes e falam assim, meu Deus, pastor, eu conheço crentes, eu espero que não seja você, mas que as pessoas não suportam ficar perto. Pessoas que realmente são praticamente intragáveis. Então ele faz essa comparação do fruto. A segunda comparação que ele faz é da víbora e do veneno. Jesus deixa bem claro dizendo assim, por mais que os fariseus, aqui especificamente no caso, eles poderiam invernizar o seu exterior, Jesus fala que não dá para mudar o que está lá dentro. Assim como uma árvore má produz fruto ruim, amargo, assim também são as víboras. O que é a víbora? A víbora é uma serpente extremamente venenosa. Não importa quanto você queira domesticar uma víbora, não importa se você alimente, não sei nem se ela vai fazer isso, mas se fosse possível você dar leite ou dar mel para uma serpente, a víbora sempre vai produzir veneno. Não importa quanto tempo você dedique, quanto esforço, ela sempre produz veneno. Então Jesus faz uma crítica aos fariseus dizendo assim, olha, é claro que vocês não podem dizer coisas boas. Lembra que eles acusaram o Espírito Santo de ser um espírito sujo. Jesus falou, eu não espero que seja o contrário. Vocês não podem produzir coisas boas porque a árvore é ruim. Assim como vocês não podem falar coisas boas porque vocês são víboras. Víboras só produzem veneno. Elas abrem a boca e toda vez que elas abrem a boca, elas produzem algum tipo de destruição. Eu não sei se eu estou descrevendo um pouco da sua vida. Há crentes que, quando abrem a boca, eles envenenam todo lugar que ele está. Eles envenenam o casamento. Eles envenenam a criação dos filhos com palavras que matam. Existe uma teologia errada que diz que há poder nas suas palavras e que o crente, então, se ele determinar, se ele ordenar, as coisas acontecem. Isso é bobagem, tudo mentira. Mas a Bíblia diz, e é claro, que há poder de vida e morte na nossa palavra. Em que sentido? Eu posso produzir vida com o que eu falo? Então você vai lá dar um encorajamento, uma pessoa está desanimada e você faz, olha, diz lá para ela, conte comigo, eu estou aqui, como é que eu posso te ajudar? Olha, não desanime, coisas difíceis chegam, mas eu estou aqui. Então palavras de ânimo, isso produzem vida. Mas há pessoas que são víboras, que elas, mesmo sendo crentes, produzem veneno.
Oram para o filho, olham para a filha, e as palavras são sempre: você não presta. Você, olha, eu me arrependo de ter você aqui, de você ter nascido. Se eu pudesse voltar atrás. O que é isso? Isso é veneno. É veneno colocado diretamente. E o diabo aplaude. Há relacionamentos, e a maioria dos relacionamentos conjugais, a ampla maioria termina por causa da língua. São palavras ferrenhas, palavras que matam o coração. O marido vem e fala coisas destrutivas, coloca a esposa, faz com que a esposa, gente, queira morrer, queira sumir, queira desaparecer. O que é isso? É veneno no coração. O problema não é a boca da pessoa. O próprio Jesus falou que é o coração. O coração está apodrecido, então quando a boca abre, ela traz para fora o fruto ruim e o veneno. Conhece gente assim? Todas as palavras são negativas o tempo inteiro. Eu não aguento mais você. Até quando eu vou ter que aguentar você? Você não muda, você não presta. E esse tipo de fala constantemente, todos os dias, dia após dia. Eu te odeio. Será que acontece dentro dos relacionamentos da igreja, pai, filhos, irmãos, cônjuges? Será que isso acontece? Acontece. E Jesus está alertando, dizendo assim: olha, vocês vão prestar contas do que vocês estão falando. Vocês mostram quem vocês são por dentro quando abrem a boca ou quando pegam o teclado e digitam algo. O fruto que sai da sua boca ou dos seus dedos, ou ele é bom ou ele é mau. E ele revela a seiva dentro de você. A sua palavra salva ou ela faz necrosar e apodrecer. Irmãos, isso aqui é muito sério. Há pessoas, há crentes e há pessoas que frequentam a igreja que adoecem as pessoas pelo que elas falam. Se elas entrarem num grupo de WhatsApp, em 5 minutos a confusão está feita. E normalmente não pela razão certa, pela razão errada. Elas brigam por política. Ou não brigam no Brasil? Meu Deus, você falar de política, está armado. Brigam por causa de futebol. Há crentes que gastam Facebook, gastam a internet, Instagram. A página deles parece que eles são, eles ou elas, militantes do time. Parece que até ganham para defender aquilo. E separam pessoas, brigam, se ofendem. Se ofendem mais se falar do time do que se falar contra Deus ou sua palavra. Não se ofendem quando as pessoas criticam a Bíblia, quando as pessoas desobedecem uma ordem do Senhor, mas ai de alguém que falar do seu time, porque o seu time é tudo para você. O que é isso? São pessoas que são árvores ruins, são pessoas que são serpentes no coração. Jesus usa uma terceira imagem para mostrar o interior. Ele fala sobre o tesouro e o coração. Ele fala, quando você olhar para o versículo, olha só, verso 34, raça de víboras, podeis falar coisas boas sendo maus? Resposta é não, vocês não podem. Cobra só produz veneno. Aí ele fala, por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro aqui, ele usa o coração na figura, na linguagem hebraica, não tem a ver com esse órgão aqui. Coração é a cabeça, é o centro dos pensamentos. Tanto que se você quiser ofender um judeu, se a gente falar assim, aquela pessoa não tem coração, o que você quer dizer aqui no nosso país? Nossa, que homem sem coração, que mulher sem coração. Você está dizendo uma pessoa que não tem sentimentos, uma pessoa cruel, rude. Na língua hebraica, se você falar assim, você é alguém sem coração, você está dizendo para a pessoa, você é um cabeça oca. Você é alguém que não pensa para agir. Você não tem nada na cabeça. Você é um tolo. Lembra quando Jesus falou, se alguém chamar o seu irmão de racá, que significa tolo, desmiolado, é réu do inferno? Quando Jesus usa essa linguagem para alertar, dizendo assim, é por aí que começa, você é réu, porque ao ofender alguém, todo tipo de tragédia começa com ofensas assim. Quando você chama um irmão, e aí, seja qual for o linguajar, a ofensa que fizer, ele diz, uma pessoa que faz isso é réu, porque é quase um assassino.
Então veja, Jesus compara aqui nesse texto dizendo assim, o homem bom, pessoas boas, vão para o tesouro do coração, ele chama o coração de tesouro. Nós estamos entesourando coisas no nosso coração, e coração é na cabeça. Você está colocando coisas aqui. E ele fala, a pessoa boa tira do tesouro coisas boas, e a pessoa má tira também do tesouro coisas ruins. Então veja, para você tirar coisas daqui do tesouro, do cérebro, para melhorar assim o versículo, você teve que ter colocado lá. Como é que nós colocamos coisas dentro da cabeça? Nós colocamos, entesouramos coisas de duas formas. Nós entesouramos pelos olhos e pelos ouvidos. Você abastece o tesouro da sua vida com o que você vê. Tudo que você assiste está caindo em algum lugar. Ah, não, eu sou inofensivo. Não, está entrando. Viu coisa imoral? Entrou. Viu coisas violentas, viu coisas de terror, por exemplo? Entrou, está entrando lá. E eu não dei tempo de falar sobre entretenimento, mas quanto lixo entra na vida das pessoas? Pelo que elas assistem. Lixo despejado o tempo inteiro. Outra forma de entrar lixo é ouvir. Ah, eu gosto tanto daquele cantor, daquela cantora, e a pessoa vai e canta sobre traição, sobre adultério, sobre beber, eu bebi, caí na praça, eu levantei, eu fiz não sei o quê, tá aqui. É lixo, está entrando, está enchendo o coração do quê? Encheu. Ora, o tesouro está cheio, você tem que colocar para fora. Então, se entra pelo ouvido e pelos olhos, sai por onde? Sai pela boca e pelos dedos. E aí ele fala assim, o homem bom, ele tira do tesouro do coração coisas boas, porque ele colocou coisas boas. Mas se você vai para o seu coração e lá só tem sujeira, quando você vai falar, da sua boca vai sair palavrão, maledicência, murmuração, vai sair acusações, vai sair difamação. Por quê? Você só alimentou isso. Se você alimenta o seu coração assim, quando você for digitar um texto, há pessoas que sem querer, entre aspas aqui, quando estão digitando uma coisa, sai um palavrão no meio da digitação, porque assistem tantas coisas, e hoje o nível do entretenimento, e isso eu confesso que é uma pena, em qualquer coisa, até seriado, até coisa inofensiva para a criança, na dublagem as pessoas estão colocando palavrão. E você escuta, daqui a pouco, você fala, ih, escapou. Escapou porque estava onde? Estava guardado. E de repente deu a vazão para aquilo sair. É um tesouro. Não importa quanto você disfarce. Jesus fala que é possível conhecer o interior de uma pessoa, observando isso. O fruto, o veneno e o tesouro. E aí você tem que, de verdade, avaliar a sua vida. O coração vai transbordar. Certa vez, conta-se a história de um artista muito famoso, que ele decidiu fazer uma pintura. Era um pintor famoso. Ele falou, eu gostaria de fazer uma pintura. Então, nas suas viagens, ele viu um lugar muito bonito, um lugar realmente maravilhoso. Ele falou, nossa, aqui daria um quadro fantástico. Olha que paisagem. Então, em determinado momento, ele pegou todo o seu material e ele foi para esse lugar e ele procurou a melhor posição. Havia um lago lindo, um espelho de água. As árvores tinham diversos tons. Haviam árvores com folhagens amarelas, laranjas, verdes. O lugar era fantástico. O dia estava tão lindo. As nuvens, poucas que tinham, o sol passava por elas. E aqueles raios de luz iluminaram. Ele ficou tão emocionado, ele montou todo o seu equipamento e ele começou a pintar para eternizar aquele lugar fantástico. Infelizmente, um turista desavisado, acredita-se que passou por ali e jogou algum tipo de coisa que não era a intenção, mas houve um pequeno início de incêndio. Na paisagem que ele estava pintando, ele olha e vê aquela fumaça e ele falou, o que está acontecendo? Era um pequeno incêndio que acontecia ali. E enquanto ele olhava para aquele lindo lugar, do meio daquela paisagem fantástica, começaram a sair lagartos, cobras, aranhas, porcos espinhos. E sabe o que nós devemos aprender com isso? Você pode ser uma paisagem fantástica. Eu olho para vocês, irmãos, vocês são demais. Meus olhos enchem de lágrima. Olha aqui, eu vou até fazer um take. Olha que bonito vocês são. É lindo. Mas o dia que o fogo da irritação chegar na sua vida,
O dia que o fogo da contrariedade, alguém vira para você e fala assim, não. O que vai sair dessa paisagem? O dia em que você tem um pequeno atrito com o seu marido, com o seu filho. O dia que o filho quer fazer uma coisa e você fala, hoje não faremos. Você fala, meu filho é tão lindo, eu faço postagens é tão fofo meu filho e minha filha. Aí o seu filho quer um chocolate e você fala, não. O fogo da palavra não chega ali. Sabe o que sai de lá? Que estava escondido naquela linda paisagem? Os lagartos, as aranhas, as cobras. Todos nós somos assim. E de vez em quando, irmãos, o fogo chega. E a beleza da paisagem, ela destoa com o que sai de dentro. E sabe o que é isso? Estava escondido no coração. Já aconteceu isso com você? Você é maravilhoso e alguém no trânsito te fecha. E aí você fala, o quê? O quê? Você está na fila ali, esperando o seu momento adequadamente, e alguém corta o seu lugar na fila. Você abre a boca, e da sua boca, meus irmãos, você está prestes a embarcar e alguém fala, olha, infelizmente você não vai poder levar isso na sua mala. A pessoa olha para você e aquela capa de cristianismo racha, e aí agora pode preparar, o dragão vem. E as pessoas saem cuspindo fogo e destroem tudo. E aí dizem, eu estou na TPM, eu tive uma noite mal dormida, o meu chefe me pressionou muita semana, aí vem todo tipo de desculpa. Não importa qual é a desculpa que você crie. Deixa eu dizer para você, a boca e os dedos mostrarão quem vocês são. É isso que a Bíblia está falando. O interior é revelado pela fala e pela escrita. Muito bem, existe uma outra, quando Jesus menciona aí, o homem bom tira, a palavra tira, que aparece aí na língua grega, literalmente é a palavra espremer ou jorrar. A palavra que ele está falando assim, ó, do coração vai jorrar, a adversidade vai espremer o coração da pessoa e, meus irmãos, não vai sair devagar, vai sair violentamente o que está lá dentro. Há pessoas que quando são acuadas, quando chega a adversidade, a doença, elas abrem a boca e do bom tesouro do coração, elas dizem, eu sei que eu estou passando por isso, mas o Senhor tem um propósito. Uau! Olha, aconteceu tal coisa, alguém perde o emprego e fala assim, perdi o emprego, estou revoltado, o meu chefe me mandou embora, ele foi injusto comigo. E a pessoa vem e coloca uma palavra de bálsamo. Não se preocupe, esse não é o único emprego do mundo. Vamos procurar uma outra coisa, tudo vai ficar bem. Mas do contrário, a pessoa fala assim, seu chefe não presta mesmo, ele é aquilo, e aí começa. Da onde está vindo isso? Lá do coração. Os maus colecionam, eu anotei algumas coisas aqui, os maus colecionam no coração ira, gritaria, palavrões, mágoas, rancor, vingança, impureza sexual, e quando isso é espremido, revela na hora. Tanto é que nós devemos tomar tanto cuidado com isso, que lá em Efésios capítulo 4, verso 29, o texto diz, não saia da vossa boca palavras torpes. Não saia, não haja dessa forma. Você vai tirar do seu coração aquilo que você colecionou. O homem bom, ao contrário disso, ele coleciona perdão, alegria, bondade, misericórdia. Frequentar uma igreja, vir constantemente, ser batizado, estar no meio evangélico, não muda o fato. O que vai mostrar quem você é quando a sua boca for aberta. É o seu Facebook, o seu Instagram. Isso mostra a qualidade do seu interior. Olha para o verso 36. O verso 36 é dito assim, que os homens prestarão conta de toda a palavra frívola. Jesus fala, digo-vos que toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta naquele dia. O que é uma palavra frívola? Eu não sei se aparece outra palavra para você, mas literalmente em grego é a palavra inútil. Ele está dizendo assim, olha, os homens prestarão conta de palavras inúteis. Aí agora Jesus complicou a nossa situação um pouquinho mais, porque ele gastou os primeiros versículos para falar sobre palavras que ferem. Ele está usando a fruta amarga, o veneno e o tesouro ruim. Então, ele fala, você vai dar conta de tudo que você falou, que atacou pessoas, que difamou, que ofendeu, que destruiu, que envenenou. Você vai prestar contas.
Mas alguém pode dizer assim, pastor, graças a Deus, eu não falo mal de ninguém, eu não tenho o hábito de xingar. Pastor, nessa situação que eu estou tranquilo, eu não digo nada que destrói a vida das pessoas. E talvez você ache que está tudo bem, mas Jesus fala assim, olha, existe um outro elemento, que é o que é chamado frívolo, que é inútil. O que é inútil agora não é o que destrói, são palavras que nós poderíamos chamar de palavras anêmicas. Lembra que nós somos árvores que devemos nutrir pessoas? É possível alguém ficar o dia todo jogando conversa fora e Deus está falando inútil, 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 frívolo, frívolo, frívolo. Quando você conversa com as pessoas no seu dia a dia, Jesus está falando, nós vimos lá como eu citei Efésios 4:29, ele fala, não saia da sua boca palavra torpe, ok? Isso é o que ofende, mas ele fala, mas sim, unicamente aquela que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Ele fala que é possível você ficar o dia todo conversando, você viu aquele filme, que cor você gosta? Qual o seu sorvete predileto? Isso é palavra frívola, é inútil. São palavras que não alimentam vidas. Você conversa assim, você fala, pastor, eu não ofendo ninguém, mas a sua conversa é uma conversa anêmica. Sabe qual é o problema da anemia? A anemia, eu me lembro quando minha mãe ficou anêmica, e aí Maurício tinha que levar ela para tomar injeções de ferro, uma série de coisas, e ela disse para o médico, eu não tenho vontade de comer. E o médico disse, exatamente, dona Edna, a anemia, ela é perigosa, sabe por quê? Ela mata dessa forma. Ela faz você não ter fome, você não sente fome, e cada vez o seu corpo vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. Então ele fala assim, no hospital você já viu alguém passar, bater na porta do quarto e perguntar, quer que traz a janta? Vocês estão com fome hoje ou eu posso pular? Faz isso no hospital? Chega no hospital, minha mãe estava lá, mas eu estou sem fome. O médico falou, se a senhora não comer, eu vou colocar uma sonda na senhora. Aí ela falou, então traz que eu como. Deixa eu falar com uma palavra anêmica. A anemia, ela não ataca um órgão. Você não fala, nossa, a anemia atacou o coração dessa pessoa. Nossa, que violenta essa anemia, né? Essa anemia atacou, olha, fez aparecer um tumor. Não. A anemia mata tirando nutrientes. Existem palavras, irmãos, que são frívolas. Nós conversamos e não edificamos ninguém. A pessoa precisa de uma palavra, ela está desejosa. Deus colocou no seu caminho um crente ou um incrédulo que precisa de ajuda. Você tem um saco de pão, de carne, de alimento para dar, mas você fica falando do seu time de futebol, fica falando sobre os problemas ao redor do mundo, como o clima está mais quente, né? Ficou mais quente esse ano, né? O tempo está passando mais rápido. Já conversou sobre isso? Nossa, já acabou o ano, hein? Mais uma vez. E aí fica lá. É errado falar dessas coisas? Não. É errado se a sua vida consiste de você falar sobre coisas banais. Você não ataca, mas você não alimenta. Você é verdadeiramente alguém que tem uma vida e uma atitude frívola. Você só usa palavras inúteis. Passa o tempão falando sobre isso. E quando Jesus fala que nós daremos contas, eu quero que você saiba que nós daremos contas de palavras agressivas e nós daremos contas de palavras que são inúteis. O texto vai dizer assim, porque pelas tuas palavras você será justificado. Olha o segundo ponto aqui, deixa eu mencionar o verso 36. Nós conhecemos as pessoas, o interior das pessoas, pelo que elas falam ou digitam. E as pessoas prestarão contas das palavras que elas dizem. Deus está ouvindo cada coisa que você fala, o que ataca e o que não nutre, e Ele vai fazer você prestar contas. Eu marquei algumas frases aqui, que como pastor eu costumo ouvir, quando as pessoas pensam em palavras, e elas rapidamente dizem assim para mim, olha, eu falo, Deus vai julgar você pelo que você fala. Se você ofende, Ele vai te julgar. E se você é inútil, Ele também vai te julgar. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, olha, pastor, em relação a pecar pela fala ou pela escrita, eu tenho uma desculpa tranquila. E eu pergunto, por quê? Como assim você se desculpa? E a pessoa diz para mim, sabe, pastor, eu falei isso porque eu sou uma pessoa muito sincera. Já ouviu alguém falar isso? Eu falei, essas coisas que eu falei, Deus sabe. Assim, eu não sou assim. Olha, Deus que me perdoe, é que eu sou muito ou muita... Eu tenho muita sinceridade. Ele está marcando ali. Você vai prestar conta do que você falou na sua sinceridade.
Outra coisa comum é, pastor, eu escrevi e postei isso porque eu sou uma pessoa muito autêntica e eu acabo dizendo o que vem na minha telha, porque eu sou tão espontâneo, pastor, eu ajo por causa da minha sinceridade. Você é espontâneo? Eu sou tão espontâneo. Falou, bateu, levou, não leva o desaforo para casa. Ok. Alguém está anotando cada palavrinha. Vá falando, vá postando. Briga bastante no Facebook? Discute bastante no seu Instagram? Entra em bastante debate? Cada palavra escrita ou digitada, nós prestaremos conta. E não desculpe, não ache que Deus vai olhar para você e falar, não, olha, realmente é que você é muito sincero, então vai passar. Você é muito espontâneo, né? Não, tudo bem. Outros dizem, eu falei aquilo porque eu sou muito brincalhão e extrovertido. Isso que eu falei não era sério. Já viu alguém que fala uma coisa, ofende, quando a pessoa vai falar assim, olha, eu não gostei do que você falou, a pessoa fala, para, eu estava brincando. Ok. Logo, se você falou brincando, está tudo certo. Jesus falou que não está certo, não. As pessoas vão ter que lidar com isso. Outros dizem, eu falei, mas sabe o que é, pastor? Eu não tinha intenção de prejudicar nem entristecer ninguém. As pessoas dizem, eu falei, mas a minha intenção não foi essa. Já ouviu alguém falar isso? Ou já disse isso para alguém? Eu falei isso para você? E aí a pessoa chora e você fala, mas não era a minha intenção. Quando eu falei isso, não passava pela minha cabeça que eu ia entristecer você. As nossas intenções não mudam o fato de que prestaremos contas do que nós falamos. Deixa eu dizer para você que você para o carro em frente à casa do seu vizinho. O seu vizinho, sem intenção, realmente sem querer, dá ré e bate no seu carro. Aí você chama ele e fala, olha o que você fez aqui. E ele diz para você, desculpa, eu não tinha intenção. Aí você fala, então tá bom, Deus te abençoe e tenha um bom dia. Assim, tá tudo certo para você? Você atropela alguém, e aí você é levado até o tribunal, e o juiz pergunta, por que você fez isso? Fala, eu não tinha intenção. O juiz fala, então tá bom, vai e não atropeles mais. Assim que ele fala para você? Que bom que você não tem intenção, não há um agravante do dolo. Mas as suas palavras, se você é extrovertido, brincalhão, se você é sincero, se você seja o que você quiser, ele está dizendo para você, os homens prestarão conta do que estão falando, de ataque ou de inutilidade. Outras pessoas dizem, pastor, sabe qual é o meu problema? É que eu estouro com as pessoas, mas eu estouro e isso passa rapidamente. Já viu gente falar assim, se eu não falar, eu não sei o que vai acontecer, eu preciso colocar para fora. É tão bonito, né? A pessoa fala assim, pastor, eu não consigo, eu sei que tem gente que consegue, mas eu prefiro colocar para fora porque está me fazendo mal. Aí quando você colocou para fora, fez mal para quem? Para o outro. Eu estourei, mas é passageiro. Vai ver o estouro, vai ver o resultado do seu estouro. Vai ver quantas pessoas foram arrebentadas porque simplesmente você estourou. E está tudo certo, né? Afinal de contas. Pastor, eu falei aquilo porque estava engasgado. E eu poderia ficar citando muitas coisas. Olha uma bem comum aqui, pastor. Eu falo coisas assim porque eu fui criado dessa forma. Eu não tenho sangue de barata. Já ouviu isso? Aí eu falei, mas que eu fizesse o quê? Eu não tenho sangue de barata. Acho que barata nem tem sangue, não sei por que faz esse paralelo. E aí dizem assim, outros dizem, eu sou descendente de italiano, é por isso que eu agi assim. Eu sou descendente de espanhol, eu rodei a baiana mesmo. Em casa é assim, eu sou descendente disso, daquilo. Olha, não importa se você é espanhol, português, italiano, o Senhor Jesus compra e lava a nossa vida. A sua descendência não é justificativa para você usar suas palavras para ofender pessoas. Mude tudo isso, pare imediatamente, porque as pessoas prestarão contas do que elas estão dizendo. Irmãos, é um texto tão delicado de lidar, porque lida com tantas questões práticas. A nossa boca, as nossas postagens precisam espelhar o caráter de Cristo. Quando você escreve e você fala, as pessoas deveriam ver Jesus falando. É tão sério, tão difícil, é isso aí. Quando você fala, as pessoas falam, nossa, Jesus está no grupo. Deveria ser uma coisa assim. Nossa, olha como Jesus falou. Palavras vulgares, imorais, chulas, elas devem sumir do nosso vocabulário. E eu quero fazer um alerta aqui, eu quero que vocês me ouçam com toda a atenção. É quase certo que eu não vou conseguir terminar esse texto nessa noite. Mas eu queria que você ouvisse meu coração aberto, com o coração aberto.
É até difícil ter que ensinar essas coisas de púlpito, porque aqui é um lugar em que a linguagem tem que ser nobre. Eu sei que mundo afora há pastores que falam barbaridades no púlpito, mas nós que somos reverentes, tudo que nós falamos aqui tem que ser falado com santo temor. O crente, ele tem que ter a habilidade, uma pessoa que serve a Deus, ela tem que ter a habilidade de buscar eufemismos para falar coisas. O que é um eufemismo? Eufemismo é uma forma branda de você falar uma coisa dura. Tá bom? O eufemismo é quando você tem que falar uma coisa, mas você fala, eu não posso falar isso, então você usa um sinônimo, uma palavra mais leve possível. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Você visita alguém e a pessoa fala, olha, o fulano morreu, não é? Aí você tem que dar notícia, você fala assim, olha, fulano partiu, fulano descansou. Você tenta abrandar aquilo que é ruim. É necessário fazer isso, inclusive quando nós temos que usar palavras que fugiriam à nossa normalidade, para evitar envergonhar a fé. Por exemplo, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses 3, 8. Vou usar um exemplo aqui. Efésios, Colossenses, aí você chega em Filipenses. Efésios, Filipenses, Colossenses. Acharam aí? Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 8. O apóstolo Paulo está sendo acusado de não ser um apóstolo de verdade. Então, ele vai defender o seu apostolado, e na defesa do apostolado ele diz assim, verso 4, bem que eu poderia confiar na minha carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na sua carne, eu mais ainda. Circuncidado eu fui ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus e quanto à lei sou fariseu. Ele falou, se alguém pode se gloriar, sou eu. Os outros apóstolos ou qualquer de vocês querem debater comigo? Na lei eu sou fariseu. E entre os fariseus eu suplantava todo mundo. Eu sou hebreu de hebreus. Ou seja, eu sou da tribo de Benjamim, de onde veio o primeiro rei. O rei Saul, da tribo de Benjamim. Ele fala, se eu quiser me gloriar na carne, eu posso superar todos os demais apóstolos. Mas isso seria uma tolice. Aí ele vai dizer assim, quanto ao zelo, à obediência que eu tinha a Deus, eu fui perseguidor da igreja. Vocês sabem o que eu fiz. Eu persegui os crentes. Eu fiz isso por quê? Pelo zelo. E ele continua. Quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Não há ninguém que possa me acusar. Ele não está dizendo que ele é santo, mas ele fala assim, não haviam pessoas que poderiam me repreender, dizendo, você quebrou esse mandamento, você quebrou essa lei. O que ele está fazendo? Ele está se exibindo, dizendo, eu sou alguém acima dos demais. Mas olha o que ele fala. Mas o que para mim era lucro, tudo isso que ele falou era lucro. Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda, por causa de Cristo. Na revista atualizada aparece a palavra, isso eu considerei perda. Quem tem a NVT, que palavra aparece? Fala bem alto, por favor. Eu considerei insignificante. A Ara falou, olha, eu considerei tudo isso, a glória de quem eu sou, como perda. Na NVT falou, eu considerei isso como insignificante. Quem tem a NVI? Como? Fala alto, filho. Perda também. Quem tem outra versão? Todo mundo só tem isso? Muito bem. Como? Como se fosse lixo. Todas essas versões, todas que vocês estão lendo aqui, estão usando o que nós chamamos de eufemismo. O editor não teve coragem de colocar o que ele está falando aqui. Paulo está usando a palavra esterco. Para ser o mais, ele está usando a palavra quase de excremento. É isso que ele está falando. Eu considerei tudo isso aqui. É pesado ou não? Os tradutores da Bíblia falam, nossa, eu não posso escrever isso na escritura de jeito nenhum. Mas Paulo falou para o povo, é isso, tudo isso, é esse lixo, esse refúgio por Cristo, para receber Cristo, toda essa glória é nada, é esgoto. Todas as Bíblias usaram eufemismo para trazer, porque viu que o texto grego era muito pesado. Isso tem um ensinamento para nós. Irmãos, às vezes nós temos que falar coisas,
e vamos ser surpreendidos por situações que você vai ter que falar uma coisa, você tem que procurar um eufemismo para abrandar a dureza do que você vai dizer. Vou dar um exemplo, você chega aqui e você fala assim, olha, enquanto eu estava chegando aqui perto da igreja, eu pisei na do cachorro. Presta atenção. Como falar isso? Você pode dizer, eu pisei na sujeira do cachorro. Isso é um eufemismo. Eu estou usando uma linguagem branda. O mundo, e infelizmente pessoas da igreja, vão trocar a palavra sujeira para qualquer outra palavra que comece com a letra M, com a letra B. Se você age assim, mude. Estou tentando ser o mais claro e mais santo possível aqui. Lave a sua boca dessas palavras, não as utilize. Ah, mas isso é comum, para mim não é palavrão. Não utilize. Se essas palavras não podem ser usadas aqui, eu não usaria falar aqui no púlpito, não tenha na sua vida. Se o editor da Bíblia não quis usar palavras assim, lave, curve-se. Quando você quer falar, olha, uma coisa não presta, existem muitas formas de você falar uma coisa não presta, mas existe a forma santa. Você pode falar, isso é ruim, mas você também pode usar palavras pesadas. E há crentes que têm o hábito de usar um linguajar inadequado. Irmãos, há uma música muito conhecida que diz, o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas para me deixar limpinho, quer lavar o quê? Quer lavar o coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Mude. Ache eufemismo, porque nós prestaremos conta do tipo de linguajar que nós usamos. Nosso linguajar revela atitudes que não temos como esconder. Por exemplo, uma pessoa que fique falando mal de outras pessoas, pessoas que usam palavras depreciativas em relação a outras pessoas. O que a fala revela? Revela que ela é uma pessoa arrogante. Alguém que tem arrogância no coração vive menosprezando os outros. Ah, eu faço melhor. Ah, isso aí não foi tão bom, isso é fácil. Pela fala, você descobre que o problema do coração dessa pessoa é ser arrogante. Por exemplo, pessoas que gostam de falar de si. Já viu pessoas assim? Se você é alguém que gosta de se elogiar, pastor, eu sou uma pessoa tão calma. Pastor, olha, as pessoas, onde eu trabalho, todo mundo gosta de mim. Pastor, não é querendo falar de mim, mas, olha, assim, eu tenho uma simpatia, eu cativo pessoas. O que essa fala revela da pessoa? Revela um espírito de narcisismo. Pessoas que gostam de ser elogiadas. É você assim? É você arrogante porque menospreza os outros? É você um narcisista que fica sempre se elogiando? Há pessoas que expõem publicamente a própria vida e a dos filhos do marido no Facebook, no Instagram e tudo mais. Se você fica divulgando tudo a respeito da sua vida, isso é falar. Se você fala da sua vida para todo mundo, isso revela algo de você. Revela que você é um insensato, insensata, você é tolo. Você fica dando publicidade a tudo que você faz. Pare com a insensibilidade, com a insensatez. Você tira 20 selfies por dia? Vai num lugar. Eu vou para a praia e às vezes eu vejo as pessoas fazendo assim, procurando o ângulo do sol. E tira. É errado tirar selfie? Não, mas tirar 20? 20 vezes a mesma foto? Para achar uma, a pessoa vira o rosto e sorri. O que é isso? E a pessoa fala como? Postando. O que isso revela? Isso revela vaidade. E revela o desejo de ser ostentado. As pessoas falam, nossa, que praia linda. E vem todos os comentários, parabéns. Que pôr do sol magnífico. Você não curtiu o pôr do sol porque o pôr do sol, ele aconteceu e você não olhou. Porque você estava tirando a foto para pegar o ângulo perfeito e mostrar para as pessoas. Invejem aonde eu estou. Isto é usar as palavras, porque as palavras digitadas agora, para fazer as pessoas terem inveja. Eu fico muito triste com o que eu tenho visto. O presidente do Brasil sofreu um acidente, correto? Recentemente ele caiu. Ele sofreu um acidente, ele é um senhor de idade. Se eu não me engano, tem mais de 80 anos, presidente Lula. E quando ele caiu, sofreu ferimento na cabeça, e inúmeros crentes,
fizeram gracejos, brincadeirinhas. E tomara que ele morra, e não sei o quê. Você sabe como esse texto se aplica a isso aí? Independente se você gosta do presidente, se você votou nele, não estou defendendo nenhum partido, discordo da posição política e ideológica dele, mas é falta de respeito nós brincarmos, falarmos, postarmos coisas como uma pessoa que merece compaixão. Quando foi a última vez que você orou pela conversão do presidente do país? Você critica, satiriza, acusa. Quando foi que você orou pelo presidente? Se tudo continuar caminhando normal da vida, com a idade que ele tem, nós sabemos que o fim da vida dele se aproxima. É o normal da vida. E se ele morrer sem Cristo, ele vai passar uma eternidade no inferno. Mas há crentes que ficam brincando, que ficam fazendo piadinha do presidente, mas nunca oram por ele. Vai dar conta dessas palavrinhas. Pode postar lá, vai nos grupos, posta, remanda para o outro, brinca à vontade. Estou descrevendo a sua vida, porque os homens prestarão contas de tudo que eles fazem. Parem de agir como tolos do mundo. Eu tenho tanto para falar. Figurinha do WhatsApp. Você gosta de figurinha do WhatsApp? Gosta de usar bastante? Eu acho algumas tão criativas, gente. É muito legal. Eu me divirto com umas figurinhas. E as pessoas mandam para lá, mandam para cá. As minhas filhas gostam de fazer figurinha de coisas que aconteceram em casa. Sem problema, divirta-se. Mas se você tiver figurinha sobre Jesus, se você tem qualquer figurinha sobre Jesus, apague imediatamente. E é Jesus de óculos, Jesus fazendo joinha, Jesus pulando e dançando. Quem vocês pensam que Jesus é? Perderam a noção de quem é Ele? Ele é o pateta? Ele é o amigo da escola, da faculdade? O mundo banaliza o Senhor Jesus e tem crentes que ficam postando e brincando junto com Jesus. Tenha temor, que se alguém postar alguma coisa sobre Jesus, você deveria tremer e falar, eles não sabem o que estão fazendo. Vá no seu celular, apague tudo que for de sátira com Jesus. Alguém posta uma coisa e vem a figurinha de Jesus, aí ele viu o que você escreveu, pare com isso. Ele está dizendo, nós vamos prestar contas. E nós achamos, isso está tão longe de mim, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com a vida da igreja. Enquanto nós somos imaturos, enquanto nós somos levianos e loucos, o mal vai avançar e a igreja vai ficar fragilizada. Eu vou parar aqui, por causa do nosso horário. O meu desafio para você é que você olhe para a sua vida e diga, Senhor, eu realmente preciso aplicar esse texto na minha vida. As minhas palavras são frutas azedas. Muitos dos meus comentários e postagens são veneno de víbora. E no meu coração estão entesouradas coisas terríveis, Senhor. Tem piedade de mim, me ajuda. Eu preciso ser lavado nessa área. Senhor, me ajuda a não zombar das pessoas, não brincar com coisas sérias, não zombar de quem está doente ou ferido. Me ajuda a entender que Cristo, sua obra e sua pessoa é algo sagrado, que eu não brinque com essas coisas, porque eu vou prestar contas de tudo isso. Vamos orar. Semana que vem nós retomamos esse texto. Vou dar para você alguns instantes para que você reflita. Será que porventura eu descrevi sua vida? Será que há algum aspecto aqui que se aplica a você? Você é aquele que brinca aí, eu só estou brincando. Você é aquele que ofende e fala, eu sou espontâneo. Até quando? Há um dia reservado na história, em que os homens prestarão conta das palavras acusatórias, destrutivas, e das palavras cheias de anemia, que não edificam ninguém. Talvez você possa dizer, Senhor, eu gostaria tanto que as palavras dos meus lábios, que o digitar da minha mão, o meditar do meu coração, tudo isso seja agradável na sua presença. Se para você a sua rede social tem sido um empecilho, vai lá e limpe tudo aquilo, cancele se for preciso.
Se há alguém que te atrapalha, que fica enviando coisas para você que é inadequado, bloqueie essa pessoa, tira ela da sua vida. Não brinque com o que é sério, porque não haverá misericórdia para aquelas pessoas que zombam, que acham que tudo vai ser resolvido, vai passar ileso. Você possa dizer: Senhor, minha rocha, meu redentor, o Senhor é a razão do meu viver. O Senhor não é brincadeira no grupo de WhatsApp, o Senhor não é figurinha, não é piada. O Senhor é o meu redentor. Os anjos se curvam, cobrem os olhos, cobrem a boca para não falar, mas nós brincamos e achamos que tudo está bem. Senhor, como somos tolos. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Nos transforma para que possamos viver o cristianismo verdadeiramente bíblico. Nos leva, Senhor, a ser parecidos com Cristo. Que suba desse espaço um clamor, uma invocação por ajuda, para que não sejamos contados entre os levianos e tolos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.